Jesus falava aramaico e hebraico. Na época de Jesus, Israel estava sob o domínio do Império Romano e eram falados 3 idiomas naquela região: aramaico, hebraico e latim. Vamos entender isso melhor. O aramaico que era falado, gente, era para comunicação do povo no dia a dia. Por isso você vê Jesus falando frases em aramaico como Talita cumi, que significa menina levante. Quando Maria Madalena o vê ressuscitado, ela exclama Raboni, que significa em hebraico Rabi, meu mestre. Até mesmo aquela palavra que tá nas Bíblias em português, que muitos exclamavam Hosana, Hosana, é uma palavra em aramaico que significa salve-nos, Oxaná. Até mesmo o Pai Nosso que Jesus verbalizou, falou com os seus discípulos, foi em aramaico. Então, a linguagem do dia a dia era aramaico. E o hebraico, onde fica? Jesus falava hebraico? Sim, gente, Jesus falava hebraico. Com certeza sabia muito bem os 2 idiomas. Por quê? Porque ele era um rabi, ele era um rabino. Ele ensinava nas sinagogas. Você vê que existe uma parte na Bíblia que ele disse que ele foi ensinar em uma sinagoga e ele abriu o texto, lhe deram um texto de Isaías. Aquele texto estava em hebraico, porque os textos antigos não estavam em aramaico, esses textos estavam em hebraico. E quando ele leu, ele disse aos que estavam na sinagoga: olha, hoje se cumpre estas profecias, essas palavras, e muitos se escandalizaram. E o latim, Sara, quem falava latim? O latim era um idioma que era falado pelos romanos. Você sabe que Israel, não somente Israel, vários países ali ao redor estavam sob o Império Romano, sob o domínio desse império. Roma era um grande império. Então eles tinham os seus líderes espalhados por cada lugar do mundo. Em Israel não era diferente. Só que não existia, gente, se a gente olhar na história, um interesse dos romanos de ensinar o povo latim, porque era latim que eles falavam. Eles tinham esse idioma como um idioma particular. Imagine um inimigo seu entendendo o que você falava, ou um judeu entendendo o seu idioma. Não, então era um idioma muito particular dos romanos. E isso não era ensinado aos mais pobres, ao povo comum. Não era, tá bom? Então, não se tem uma certeza que Jesus falava latim. É provável que ele sim entendia, tá? Porque nós vemos fatos ali, vemos passagens bíblicas onde Jesus, ele diz, ele conversa com um centurião romano, lembrando também da conversa que Jesus teve com Pilatos, que Pilatos disse: olha, eu tenho toda a autoridade para te libertar. E Jesus disse: olha, se você tem autoridade é porque do alto te foi dada. Ele conversava tanto com os romanos como também com um povo local que falava aramaico. E o hebraico, a gente acabou de falar, que nas sinagogas era o lugar principal onde se liam textos em hebraico, as orações eram feitas em hebraico, enfim, ele como um homem de posição, um rabino, porque não era qualquer um, gente, que ia numa sinagoga pregar, não era alguém que levantava a mão e subia ali diante do povo para falar, era somente homens escolhidos com autoridade, com uma posição diante do povo, e Jesus a tinha.
E o grego, gente, para a gente adiantar aqui o nosso assunto, o grego era um idioma internacional. O Novo Testamento ele foi escrito em grego por quê? Para poder alcançar a mais pessoas pelo mundo afora. Hoje em dia, o idioma internacional que existe é o inglês, mas naquela época era o grego. Não sabemos se Jesus falava grego ou não. Nós temos alguns relatos de Flávio Josefo, que é um historiador da época, que viveu nessas épocas de Jesus. Os escritos antigos de Flávio Josefo dizem que tinha dificuldade, homens cultos, pessoas estudadas, tinham muita dificuldade com o grego. Era difícil até para pessoas muito bem instruídas. Então, imagine o povo comum. Então, a gente tem aí essa dúvida se Jesus sabia o grego, esse idioma internacional. Não se sabe, né?